Então, um ponto positivo que eu gostei muito desse livro é porque ele se aprofunda, as histórias elas são mais profundas, do contrário, por exemplo, do filme. Mas geralmente é sempre assim, né, gente? O livro é bem mais completo do que o filme. Aqui narra também o desenvolvimento do Greg como pastor, sendo enviado por Chuck Smith para um determinado lugar, encontrando dificuldades e barreiras ali impostas por outros que não aceitavam muito bem, mas ele perseverou, e até hoje o Greg está aí fazendo, inclusive, grandes cruzadas lá nos Estados Unidos com milhares de pessoas se rendendo a Jesus. Outra coisa, galera, que eu fiquei assim fascinado é que no filme menciona um personagem, menciona uma pessoa, mas assim bem rápido. Mas no livro traz uma profundidade maior do que ele, como ele cooperou para o movimento. Se trata de Billy Graham. Se você é cristão, tá vendo esse vídeo e não conhece o Billy Graham, mano, alguma coisa de errada tem. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas da história da igreja. Eu não estou nem falando do último século, da história da igreja. Ele foi um dos maiores evangelistas que nós tivemos. E ele contribuiu ativamente para o movimento. Fez algumas ressalvas, pontuou algumas coisas, mas ele atestou que era algo de Deus sendo movido pelo Senhor. E esse fator foi importante para que o movimento tivesse uma aceitação por parte de uma galera da igreja mais conservadora. Então essa galera começou a aceitar, aderir, apoiar mais o movimento pela palavra do Billy Graham. Ele meio que foi a ponte ali, uma espécie de segunda onda do movimento do Jesus Movement. Bem interessante, né? Entretanto, meus amigos, nem tudo são flores. Isso que eu achei bem legal no livro também, porque menciona as brigas. Tivemos a discussão e o rompimento ali entre o Chuck Smith e o Lonnie Frisbee. O momento em que o Lonnie resolveu caminhar com o John Wimber. Para quem não sabe, John Wimber, ele foi o fundador das igrejas Vineyard. Mas houve reconciliação antes da morte de ambos ali. Tanto o Lonnie quanto o Chuck se reconciliaram. Também fala sobre a briga com o Chuck e com o Greg, já mais para frente. Mas houve uma discussão ali, um romper entre eles, mas que também houve uma reconciliação. Isso foi muito legal. E isso eu achei bem interessante o livro mencionar, porque mostra pra gente a realidade, gente. Por mais que seja algo divino, algo poderoso da parte de Deus sendo derramado sobre a terra, ainda assim se trata de Deus usando pessoas pecadoras, pessoas com limites, ser humano, pecador. Por isso eu achei bem legal mencionar isso e não esconder. Outro fato importante é com relação ao final da vida de Lonnie Frisbee e Chuck Smith. Primeiro do Lonnie, infelizmente, você vai ler o livro e vai ver que houve algo bem complicado, sabe? Isso acarretou uma morte por uma doença, mas enfim, isso não anula tudo que ele fez durante o Jesus Movement.